Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estou muito feliz de estar aqui, junto com os amados irmãos, nessa igreja que tanto me abençoou. Quando eu cheguei aqui em Sumé, com pouco tempo eu vim para cá e pude ser tão abençoada através do pastor dessa casa e também dos irmãos. Feliz de ver os amigos, as amigas. Glória a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quem foi ontem para o evento lá no assentamento Mandacaru foi uma bênção. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? Mesmo assentados, mas em reverência à palavra de Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé. Diga assim, operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Diga, abnegação do vosso amor. E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Diga, esperança. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus. Que texto maravilhoso. Amados, se eu pudesse dar um tema a esse texto, eu daria a casa de Deus, o nosso ninho na terra. Trazendo aqui apenas algumas características antes de adentrar na explicação do texto. Isso é importante, eu sempre digo isso. Sempre que for estudar a palavra de Deus, procure sempre uma Bíblia de estudo, procure pesquisar as características do livro, que é muito importante para a compreensão do texto. A autoria é paulina, a autoria de Paulo. A epístola foi escrita aos cristãos de Tessalônica entre 50 e 52 a.C., quando o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, em Corinto, na cidade de Corinto. Ele escreveu aos novos convertidos dessa cidade. Ele passou uma temporada junto com Silvano e Timóteo, e ali ministrou a palavra de Deus para eles. E depois ele escreveu essa epístola para esses novos convertidos. Interessante, amados, é que o apóstolo Paulo alertou em 1 Tessalonicenses 5:27 que essa epístola deveria ser lida por todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as gerações. Trazendo um pouco sobre o contexto histórico, Tessalônica é a atual Salônica, é a capital da Macedônia, é a maior cidade de lá, é uma cidade portuária.
uma cidade que trazia muitas influências, porque adentravam lá, como era portuária, muitos, além dos nativos, muitos estrangeiros frequentavam. Então, estrategicamente, o apóstolo Paulo optou por essa cidade, porque assim existiria uma ampla divulgação da palavra de Deus. Era lá que se localizava, também de forma muito estratégica, a principal estrada romana, que se chamava Via Egnatia. E esse porto se abria para o mar Egeu, facilitando o tráfego de todas as pessoas, né, que pudessem vir de Roma, que pudessem vir da Ásia Menor. A cidade, amados, era composta por gregos e também existia uma forte comunidade judaica, tanto que lá existia também uma sinagoga. Então, a presença era muito forte dos judeus. E aí, foi nessa cidade de Tessalônica, lá em Atos, capítulo 17, fala que o apóstolo Paulo ficou por 3 meses ministrando ali a palavra de Deus. Foram 3 sábados que ele ficou. E após a ministração, houve um grande alvoroço. Muitos judeus invejosos se levantaram contra ele e eles foram expulsos daquela cidade. E aí, amados, mesmo ele passando por tantas perseguições e provações e humilhações, mas os frutos permaneceram naquela cidade. Diga glória a Deus. Por quê? Porque nascia a igreja de Tessalônica. Então, nada é em vão. Tudo que fazemos para Deus, a semente é plantada e o Espírito Santo faz a obra. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Há apenas uma curiosidade bíblica. A epístola aos Tessalonicenses é com certeza uma das mais antigas, talvez seja a primeira epístola redigida pelo apóstolo Paulo. Também uma outra curiosidade é que os 5 capítulos de 1 Tessalonicenses sempre terminam com a volta de Cristo, fazendo menção à volta de Cristo. Amados, Silvano, também conhecido como Silas, e Timóteo, acompanhavam o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Então, eles já eram conhecidos pelos fiéis daquela cidade. Eles estavam com Paulo quando ele escreveu essa carta. E aí, o texto, volte para o texto. No primeiro verso, Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, e Deus Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Os comentaristas aqui trazem, do grego a graça, charis, a charis de Cristo, envolto do amor sacrificial de Jesus Cristo. Olha a profundidade da graça, do que significa a graça. A graça aqui, ele estava respeitando os gentios, que costumeiramente usavam, e a paz, que se referia aos judeus. Então, graça e paz, envolvendo assim todos os povos. Aqui, amados, eu pude elencar 3 características que o apóstolo Paulo aqui considera, que na verdade eu considerei, no texto, a partir do estudo. Após essa breve saudação, com muito zelo, com muito carinho, sentimos na leitura o amor, a dedicação que o apóstolo Paulo faz a essa igreja. A primeira característica é uma igreja de fé. Os Tessalonicenses receberam a palavra de Deus. O texto aqui diz que eles se converteram e permaneceram firmes após serem discipulados ali por Paulo, Silvano e por Timóteo. E eles, amados, foram reconhecidos por Paulo como aqueles que receberam o evangelho no poder da palavra, diga, no poder da palavra, do Espírito Santo e com plena convicção. Olha só, quando nós ouvimos a palavra de Deus, eu ouvi a palavra de Deus quando eu tinha 8 anos de idade,
Eu sempre gosto de me lembrar. E eu estava na Igreja Batista de Patos, a missionária Sônia, ela casada com o pastor Gerson, ela fazia um trabalho com os juniores. E eu estava ali, ela falou sobre o céu, falou sobre o inferno. E eu comecei a chorar. Quando ela fez o apelo, eu levantei ali minha mão e disse: Senhor, eu não quero ir para o inferno. Eu chorei tanto. Chorei tanto. Oh, medo de ir para o inferno. Tava. Mas muitos perderam o temor e o medo. Muitos receberam a palavra. E o que fizeram com a palavra? É o que eu vou tratar. Aqui o Paulo, ele diz que eles receberam no Evangelho, no poder da palavra, quer dizer, não foram meramente as palavras que eles pronunciaram ali e que passou despercebido. Não, eles receberam no poder do Espírito Santo. Louvado seja Deus, assim como nós um dia também recebemos. Diga graças a Deus. Em plena convicção de que foram chamados e eleitos, predestinados, que também o apóstolo Paulo fala, é o tema do livro de Efésios, né, sobre a predestinação. Foram chamados, eleitos por Deus, está no verso de número 4. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. E o que é a fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Vale salientar, amados, que eles receberam a palavra no momento de profunda perseguição. Observe que o texto fala, lá no verso de número 6, no finalzinho, que foi em meio de muita tribulação. Mas eles receberam com alegria do Espírito Santo. Vocês conseguem visualizar, mentalizar, que aquele povo era perseguido simplesmente pelo fato de se dizer cristão. Era o risco de morrer, era o risco de ser preso, era o risco de ser envergonhado, assim como o apóstolo Paulo, né, passou junto com eles, lá em Atos capítulo 17. Ser cristão naquela época, amados, era muito difícil. Por isso que ele diz, plena convicção. Eu ali recebi a palavra e eu não vou jogar essa palavra fora. Independente de ser perseguido, independente de ser caluniado, independente de ser preso, eu estou e sirvo a esse Deus. E ninguém vai tirar isso de mim. Louvado seja Deus. A tribulação, amados, não roubou a alegria daquele povo. A tribulação não roubou a fé. Não abalou a fé daquela igreja. A tribulação ali, eu estou falando de novos convertidos, viu? Novos convertidos. Sedentos pela palavra de Deus. Ali eles abraçaram tão somente a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de guardar. Ali aqui eu faço uma comparação com o texto de Marcos capítulo 4, 1 ao 20, não precisa abrir, quando fala sobre a parábola do semeador. Os cristãos de Tessalônica não receberam a palavra como aquela semente que caiu à beira do caminho. Que aí veio o pássaro, veio a ave do céu, comeu, significando que aquela pessoa que ouviu a palavra, mas ficou dispersa. E ali, por ter ficado desatento, por ter ficado ali disperso, veio o maligno e roubou aquela palavra do coração. Os cristãos de Tessalônica não receberam a palavra de Deus como aquela parte das sementes que caiu sobre as pedras, né, sobre o solo rochoso. E aí até cresceu aquela planta, até germinou, mas como não tinha raiz, não tinha profundidade, ela secou. Ela morreu, significando aquele que ouve a palavra, que recebe com alegria, que até chora, que até levanta as mãos, né? Vem aqui na frente, mas aí na primeira tribulação, no primeiro aperto, esqueceu a palavra. Desanima, em vez de correr para junto de Deus, né? Vai para o outro lado. Aqueles cristãos de Tessalônica não receberam a palavra de Deus como aquela semente que caiu entre os espinhos. E aí até cresceu, mas os espinhos começaram a sufocar aquela planta.
e ela não conseguiu frutificar. Significando também aquela pessoa que ouviu a palavra, mas os cuidados do mundo, a riqueza, vem e cega aquela pessoa. E aquela palavra se torna infrutífera. Mas a igreja de Tessalônica recebeu a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, de Silas, que é Silvano, e de Timóteo, como aquela semente que caiu em boa terra. E ali frutificou a 10, a 30, a 60 e a 100 por um. Assim também nós devemos ter o zelo, amados, pela palavra de Deus. O que estamos fazendo com a palavra de Deus? Quando nós ouvimos, será que nós estamos guardando no coração? Como estamos tratando a palavra de Deus? Lembre-se que aquele povo, da cidade de Tessalônica, recebeu o evangelho no poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Amados, a segunda verdade, segunda característica do texto, era que a igreja de Tessalônica era uma igreja que trabalhava em amor. Diga, trabalhava em amor. A primeira verdade é que era uma igreja de fé. E a segunda, uma igreja que trabalhava em amor. A igreja de Tessalônica compreendeu bem a essência da palavra de Deus. No verso de número 6, acompanhe comigo, diz que com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Aqui, amados, eles foram imitadores de Cristo e imitadores da obra realizada pelo apóstolo Paulo, por Timóteo e por Silvano. Quem é o nosso referencial? Quem nós podemos imitar? É apenas Cristo, amados. Porque se a gente for olhar Paulinho para o homem, a gente não estava nem aqui. A começar de nós, que somos míseros pecadores, não é verdade? Mas eles foram imitadores de Cristo. E eles observaram tão atentamente a obra ali realizada pelo apóstolo Paulo e por Timóteo e Silas, que eles começaram a propagar a palavra de Deus, a disseminar a palavra de Deus. Eles começaram a evangelizar novos convertidos, viu? Evangelizando, era aquilo que eu recebi, eu estou passando. Aquilo que eu recebi, eu estou passando. Louvado seja Deus. 1 Coríntios 4,16 diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais os meus imitadores. 1 Coríntios 11,1 diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Filipenses 3,17 diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. A primeira aplicação aqui é que, em outras palavras, olhe o meu exemplo e siga. Olhe o que Jesus fez e siga. Olhe o que esses homens usados por Deus fizeram e siga, e sigamos. Aleluia! A segunda aplicação é: quem é o nosso referencial? Será que nós podemos afirmar que verdadeiramente, de fato e de verdade, nós somos imitadores de Cristo? Será que nós somos imitadores de sua obra? Será que nós estamos reproduzindo como servos obedientes, filhos de Deus, que um dia também aceitamos, confessamos, o Senhor nos aceitou, né? E ali, cada um de nós, um dia confessou esse nome maravilhoso de Cristo. Os cristãos de Tessalonicenses se tornaram exemplo, se tornaram modelo para outros. Observe no verso de número 7. De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Macedônia e Acaia, amados, juntos, era o que hoje é a Grécia. Já pensou? Pense comigo. Novos convertidos impactaram de tal forma a sua região que era modelo. E não era somente lá da Macedônia e da Acaia.
O texto aqui continua dizendo, a tal ponto que eles não tiveram necessidade de acrescentar coisa alguma. E mais acima, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Amados, essa divulgação, essa propagação foi tão grande que chegou nos ouvidos de Paulo. Não existia telefone, irmão Cícero. Não existia internet, zap, redes sociais. Não existia nada disso. O apóstolo Paulo já estava em outro lugar e ouviu. Olha o impacto que a palavra de Deus, o evangelho, causou naquela cidade. Glória a Deus. Eu estou falando de provavelmente na Grécia Antiga de mais ou menos 600 mil habitantes. E o zum não era fofoca. Era estar sabendo, aquela igreja, né, ouviu a palavra. E foi o apóstolo Paulo. E vieram 2 com ele. Oh, glória a Deus. E foi passando. E o apóstolo Paulo diz que foi de tal forma que eles não precisaram acrescentar mais nada. Estava tudo bem certinho, glória a Deus. Assim nós também, nós podemos ouvir a maravilhosa palavra de Deus, que é inerrante, que é suficiente, que é infalível. E passar. E essa igreja será conhecida em todos os lugares. Se falará da igreja congregacional. Está sabendo daquela igreja? Isso começa, amados, a partir de mim, a partir de você. Nós, juntos, fazendo a obra do Senhor. Glória a Deus. Quando nos rendemos ao Evangelho de Cristo, o Espírito Santo trabalha de tal forma nas nossas vidas que o nosso testemunho floresce. É inevitável. Você vai transparecer aquilo que você crê. Se verdadeiramente você se rendeu a Cristo, eu me rendi a Cristo, é inevitável. Os frutos virão. Seja para mal, seja para o bem. Mas que vai florescer, vai. E aí, será que o nosso testemunho transparece a presença de Deus em nossas vidas? Como Eliseu, né? Aquela mulher diz, a sunamita, lá vai o santo homem de Deus. Olha o que ela falou dele, né? O que as pessoas podem dizer de nós? Será que pode dizer, lá vai uma santa, uma mulher de Deus? Lá vai um santo homem de Deus. Amados, esse texto tão pequeno traz tanta reflexão. Quando o nosso referencial é Cristo, nós conseguimos exalar o bom perfume do Evangelho e influenciar outros para o reino, Cláudia. Assim nós podemos influenciar. É tão bom estar aqui, não é maravilhoso estar na presença de Deus? É tão bom. Por que não influenciar o nosso vizinho para vir junto conosco? Por que não influenciar aquela amiga do trabalho, aquele amigo do trabalho, para vir para cá conosco? É muito bom. Mas a dificuldade é que a gente guarda para a gente. A gente não quer passar para as pessoas. Muitas vezes não. E essa igreja dá uma lição, até uma rasteira na gente, porque eram novos convertidos. Aqui eu estou lidando com pessoas de 20 anos de convertido, 30 anos. 15 anos, nasceu aqui na igreja, né, Léo? Tudo pequenininho, a nova geração tocando aqui. E o que nós estamos fazendo, amados, são anos de palavra que nós estamos ouvindo, anos do Evangelho. O tempo que Paulo, Silvano e Timóteo passaram ensinando, pregando, exortando Tessalônica, foi um tempo de aprendizado. Por isso que é tão importante estarmos aqui. Senão nós seríamos autodidatas. Né? Todo mundo vai para a escola, todo mundo vai para a universidade, acha pouca graduação e faz um mestrado, doutorado, e vai. Parece que não acaba mais. Nessa infinitude do conhecimento, o mar de informações que nós queremos tanto aprender no secular. Mas quando fala da palavra de Deus, muitas vezes nós não damos a devida importância. Aí tem curso de teologia, aí tem a EBD,
Aí tem um culto de doutrina que nós podemos estar aprendendo. Aquela igreja aprendeu, ouviu e aprendeu, guardou e divulgou a palavra de Deus, a boa semente do Evangelho. O verso 8 exemplifica a pregação aos Tessalonicenses como um recuar. Vou achar a palavra. E essa palavra aqui, verso 8, acompanhe comigo. Porque de vós repercutiu. Recuar não, repercutiu. No original, repercutir aqui significa como um som de uma trombeta. Eu ouvi aquele som, foi nas ondas, né? O som foi, repercutiu e foi passando como um som de uma trombeta, dando a ideia aqui de uma trombeta que soou e que ecoou nos ouvidos daquelas pessoas e que ecoa até hoje. Agora dou um glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus permanece a mesma. Glória a Deus. E amados, também no original, abnegação, está lá no verso 3. Quando fala da operosidade da fé, da abnegação do vosso amor, na firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Abnegação aqui significa o trabalho árduo até chegar à exaustão. Trabalho árduo até chegar à exaustão. Quer dizer, quando eu chego na minha exaustão, irmã Madinéia, é porque eu já consegui dar o meu melhor. É porque aquilo que eu não sabia, eu pesquisei, eu estudei. De repente, aquele que está tocando foi aqui como no ensaio, né? Pegou a cifra, estudou, foi orientado, Léo veio, deu aqui a aula, aprenderam e tocaram. E foi uma bênção. Louvado seja Deus. Porque elas deram o melhor. Aqueles irmãos daquela igreja estavam dando o melhor. Porque eles estavam ativos, trabalhando na obra de forma árdua, de tal ponto que toda a cidade já sabia quem eram eles. Glória a Deus. E nós? Será que nós estamos trabalhando para Deus de forma árdua, abnegada, até dar o nosso melhor? A igreja de Tessalônica era uma igreja empenhada em fazer missões. Aquela igreja virou uma igreja de novos convertidos, se tornou, né, uma igreja de novos convertidos missionária. Glória a Deus. Se dedicou, unidos em um único propósito. Diga assim, um único propósito. Nós estamos unidos em um único propósito. Glória a Deus. Paulo alertou no capítulo 2, não precisa abrir, sobre o ministério que devemos agradar a Deus e não agradar a homens. Eles não estavam, olha, nem aí. Era a gente sendo preso, confessando o nome do Senhor, apanhando, caluniado, mas eu estou pregando, eu fui alcançada e eu vou alcançar, eu estou pregando, amados, isso é trabalhar de forma árdua. Glória a Deus. Os frutos ali, eu me reporto à videira verdadeira, em João 15, 1 ao 2 e do 5 ao 6 diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto. Para o quê? Para que dê mais fruto. Quando se poda a árvore, é para que venha os frutos. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Misericórdia. Eu não quero ser cortada. Eu não quero ser lançada fora. Amados, é chegado o momento da igreja do Senhor se despertar. Eu digo não a igreja congregacional, a igreja do Senhor.
Nós estamos nos últimos dias. Tudo aponta para a segunda vinda de Cristo. Está lá, Mateus 24. Tudo está acontecendo, amados. As epidemias, as guerras. É tão estranho falar, né, de guerra hoje em dia, mas tem que se cumprir para que chegue ali a segunda vinda de Cristo. E nós estamos preparados. O que nós estamos fazendo para poder encontrarmos com Deus? Paulo alertou que aquela igreja não se conformasse em permanecer no mesmo nível. É sair da mediocridade espiritual. De sair da mesmice, de sair da média. Mediocridade vem de média. Eu vou sair da média. Eu posso evoluir, eu posso avançar. Então vamos avançar. Individualmente nas nossas devocionais. E juntos, unidos enquanto igreja. Uma igreja forte, engajada. É uma igreja que se dispõe a não querer viver nessa mediocridade espiritual. E aí, amados, vem o crescimento mútuo da igreja. Aí vai ser inevitável. A igreja vai crescer. Louvado seja Deus quando nos despertarmos. E aqui, amados, eu estou olhando, de fato, para muitos dons. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 11, que o Espírito Santo distribui como lhe apraz. Mas cada um que está sentado aqui tem um dom. É o dom da sonoplastia. Eu não sei fazer o que eles fazem, mas eles sabem fazer muito bem. É o dom ali de estar na porta, Bruno, recebendo as pessoas de forma tão carismática. É o dom da diaconia. É o dom do louvor. É o dom de ministrar a palavra. Dons e dons. É o dom de estar aqui na escala da limpeza, que isso também é um dom. Dedicação é de ser o zelador da igreja. Mas todos aqui têm um dom. Não existe uma pessoa aqui que diga, eu não tenho um dom. E quando nós unimos o dom, um com o outro, olha que festa linda. Nós podemos celebrar. Porque aí junta o louvor com a palavra, com o irmão que está ali recebendo, e aí o culto acontece. Louvado seja Deus. Amados, nós sempre podemos dar o nosso melhor. O que nós estamos fazendo com os nossos dons? O que estamos fazendo? Cada um recebeu. E o que nós estamos fazendo? Colossenses 1, 17 ao 18 diz: Ele existe antes de tudo o que há. E nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. 1 Coríntios 12, 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós individualmente é membro desse corpo. Romanos 12, 4 ao 5 diz, pois assim como em um corpo temos muitos membros, todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo. E cada membro está ligado a todos os outros. Aleluia! Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós estamos ligados à cabeça que é Cristo. Como único corpo. Amado, se faltar a mão, faz falta. Se faltar o pé, faz falta. Temos aqui que ser o corpo completo. Temos que ser como uma igreja unida e focada no alvo que é Jesus Cristo. Aleluia! Com certeza, amados, com certeza, aqui é um grande celeiro de talentos. Hoje à tarde eu fiquei impressionada, até comentei com o pastor Zé Maria. E com o Léo também. Porque quando eu cheguei, eu vi Abner tocando teclado. Glória a Deus. Eu vi Abraão, meu Deus. Abraão desse tamanho. Estava aqui, tocando bateria, que era uma bênção. Glória a Deus. Eles estão usando com excelência o dom que Deus deu e nos dando esse exemplo. As meninas aqui tocando violão.
Glória a Deus! Amados, nós podemos avançar. Diga, eu, como igreja, posso avançar. Louvado seja Deus. E aqueles que têm o dom e não estão exercendo, é chegado o momento de desenterrar esse dom e trabalhar para o reino de Deus. Deus espera, amados, de nós uma igreja compromissada em missões, uma igreja que ama servir e que trabalha dessa forma da igreja de Tessalônica, forma árdua, abnegada em sua casa. Grande é a seara e poucos são os trabalhadores. E Deus conta conosco nessa seara. A terceira e última característica é que a igreja de Tessalônica é uma igreja que aguardava com paciência a volta de Cristo. Os versos 9 e 10 finalizam o texto. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes, transformação genuína, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus quem? Quem? O seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Lá em 1 Tessalonicenses, aqui nesse mesmo livro, na verdade, 5, do 1 ao 4, diz: irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando dissessem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Como a parábola das 10 virgens, né? 5 loucas, 5 prudentes. As 5 ali prudentes estavam aguardando, tinha azeite, tinha reserva. Diga, eu preciso ter reserva. Glória a Deus. E aí chegou o noivo. Aí lá vai as 5 tolas, né? Atrás. Chega, me dá um azeite. Chega, corre para lá. Me dá um azeite, me empresta. Não, viu? O tempo acabou. O tempo da oportunidade é agora. Glória a Deus. Nesse mesmo livro também, capítulo 4, verso 16 ao 17, diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia, eu creio. Oh, glória a Deus. A igreja, amados, precisa sonhar com o céu. Nós estamos aqui, muitas vezes, preocupados tanto com a nossa vida secular. Tanto. E cadê, né, o pensamento lá no alto? Parece que não. Precisamos estar focados, não perca o foco. A igreja precisa sonhar com o céu, desejar morar no céu. Entender que nós somos peregrinos, que nós somos forasteiros. Entender, amados, que nessa terra tudo vai passar. Né? Como aquele texto que diz, vai estar 2 no campo, né? Aí um vai continuar lá, o outro, cadê o outro? Eita, cadê? Subiu. E eu vou junto, aleluia. Oh, glória a Deus.